Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você que parou desse vídeo, chega para cá, chega para cá, chega para cá. Gratidão total a todos vocês, né, que se inscreve, que comenta, que compartilha, que deixa no comentário o pedido de oração. O Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, queridos. Queridos, um pai não vai dar pedra para seu filho, né? O Senhor Jesus, Ele dá pão. E o inimigo, ele oferece pedra. Às vezes, muitas pessoas, né? Às vezes está em um lugar alto e muitos acham que foi Deus que colocou. Mas nem todos lugares altos, é o Senhor Jesus que coloca, sabia? Tem lugares altos que é o inimigo que coloca. O inimigo que coloca. As pessoas fazem lá, né? Acerto com ele e vai parar no lugar alto. Mas a queda é muito grande, né, queridos? A queda é muito grande. E nem todo o deserto é o inimigo que te coloca. Tem deserto, queridos, que o Espírito Santo, ó, pega você, pega eu e nos leva até o deserto para dar uma passeada, né? Porque é no deserto que nós temos ensinamento. É no deserto que nós aprendemos coisas diferentes. É no deserto que a gente fortalece mais a nossa força, a nossa fé. Tem gente que não, apesar que tem gente que quando entra no deserto não suporta, né? Não suporta e aí para. Para no meio de caminho. Mas deserto não é morada. Muitos acham que o deserto é morada. Mas deserto não é morada. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ensinamento. O Senhor Jesus, Ele nos conduz até o deserto, porque não é o inimigo. Não tem deserto que não é o inimigo que leva, não, queridos. É o Senhor Jesus que permite a gente entrar naquele deserto. Então, às vezes, você está em um deserto, mas você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas às vezes a pessoa está no lugar alto, mas está sendo conduzido pelo Niquito do inferno. Não, eu prefiro estar no deserto sabendo que o Senhor Jesus está ao meu lado. Né, queridos? O nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Tem deserto que o inimigo coloca a pessoa. Mas ele coloca para matar mesmo. Mas o Senhor Jesus não. Quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos leva até um deserto, é para nos ensinar, nos fortalecer, para que nós saia do deserto, como é que diz? Passado pela prova.
para que a gente passe para que a gente saia do deserto de posse de vitória, para que a gente saia, como é que diz, aprovado. É isso que eu ia falar, né, gente? Para que a gente saia do deserto aprovado. Queridos, nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Não adianta a pessoa querer estar lá no topo, no alto, conduzido pelo inimigo. Deus é mais. Sai, está repreendido em nome de Jesus. Não, o Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Lembra-se que Ele subiu no alto e ofereceu os reinos, as riquezas para o Senhor Jesus, né? Imagine para o ser humano, gananciosos, ambiciosos, amante de si mesmo, né, queridos? Mas o Senhor Jesus é bom. Deixa para você subir em lugares altos quando for o Senhor. Não queira subir o inimigo querendo te levar, não. Queira não, queridos, porque não vale a pena. Não vale a pena você subir de degrau, o inimigo te guiando, tá? Repreendido em nome de Jesus. Não. Passe pelo seu deserto, o Espírito Santo te ensinando, te moldando, te preparando, para na hora que você sair dele, você sair de posse de vitória. Porque o nosso Deus é fiel. Queridos, Ele é fiel e Ele tem vitória para mim e para ti. Só depende da gente crer, a gente confiar. O Senhor Jesus, Ele ficou firme ali, ó. E na hora certa, os anjos chegou e serviu Ele, né? E serviu Ele. Então fique firme, continue crendo que na hora certa Deus vai te dar vitória. Na hora certa Ele vai como é que diz? Ele vai preparar banquete para ti. Na hora certa Ele vai preparar banquetes para ti. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, queridos. Ele é maravilhoso. E Ele tem vitória para cada um de nós. Fica firme. Não queira passar na frente de Deus e querer subir degraus correndo, não. Ei, devagar você chega lá. Devagar você chega lá, porque não diz que galinha de grão em grão enche o papo? Diz não, né? Que minha mãe criava galinha e ali eu colocava milho e eu via. Começava comendo de um grão, daqui a pouco a galinha já estava com o papo cheião. Então, querido, tenha fé, tenha calma. Queridos, vocês, né, que assistem meus vídeos, que assistem meus vídeos, vocês que não assistem também, né? Tem um alerta, eu vou falar aqui uma história que aconteceu esses dias, porque, gente, o mundo é tanta coisa que a gente vê, mas a gente acha que só vê coisas longe, né? Que só vê coisas longe que acontecem. Mas às vezes tem coisas ruins acontecendo debaixo do nosso nariz, né? E a gente, às vezes, por covardia, não chega perto. Às vezes, por covardia, não procura saber, né? Eu vou direto no assunto. Vocês que para quem não sabe, né? Eu sou da Bahia, né? E o Senhor Jesus soprou um vento e eu vim parar aqui, né? No SC, Santa Catarina. E a gente sabe, todo mundo sabe, né? Que aluguel aqui é muito difícil. É muito difícil aluguel aqui. É um estado mais alto que tem, né? Que falam, as pesquisas que falam, não é a irmã Sueli falando, né? De como é que diz? Custo de vida, né? E muitas pessoas vêm para cá, né? Em busca de trabalhar, de uma vida melhor. Mas, queridos, eu digo a vocês, só milagre de Deus. Milagre de Deus. Porque eu conheci pessoas que vieram para cá há 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? E aí conseguiram, né, reunir famílias e comprar terreno, fazer, né, construir assim junto, né, família. Porque aqui é muito caro terreno, muito caro casa para vender, para compra, e aluguel também está muito caro.
quando a gente chegou, estava até menos um pouco não, né? Foi um susto para quem não estava pagando há 25 anos aluguel, mas disparou. De uns 2 anos para cá, disparou muito, muito. E eu, pela misericórdia, vou fazer 10 anos aqui, eu já fiz negócio assim. E aí, queridos, tem gente que vem para cá, às vezes não tem parente assim, né? Como é que diz? Mas aí diz vem. Quando chega, as pessoas dizem, ó, vá, procure seu rumo e joga as pessoas a ver navio. E aí, né, aqui como é que diz? Em uma das casas, né? Perto de onde eu moro, né? A dona, inclusive a dona da casa, né? Chegou um casal há 4 meses atrás, 4 meses atrás. E aí ela alugou, né? Mas só que tem gente aqui, digo para vocês, tem gente aqui que só aluga casas com recomendações, com recomendações, com indicações de pessoas que conhece, não de vista, que conhece, que sabe onde trabalha, que sabe quanto ganha. É assim, porque se vê que não dá, porque tem, o aluguel aqui está muito alto, então não está quase dando para pagar, né? E aí aconteceu o quê? Esse casal, ela coisou, ninguém acho que apareceu na net, né? Eles colocam, anuncia hoje na net. Aí ela alugou, né? A um rapaz, um jovem e uma adolescente. Você olha para a cara da menina, você vê que ela é nova, nova, nova mesmo. E aí, e com o bebê. Acho que estava com 6 meses. 6 meses quando ela veio, foi. Aí a dona da casa, inclusive, ainda me pediu uma ajuda de algumas coisas para doar, né? Eu peguei algumas coisas para doar, porque eu também, quando eu cheguei aqui, me doaram, né? E eu não tenho muito também, né? Então, peguei um pouco para a dona da casa dar a ela, né? Dar a pessoa. E ali, queridos, a gente via de madrugada, não tinha horário. Essa menina gritava, 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 gritava pro socorro, pro socorro. Chegaram até a denunciar. Eu fazia orar, né? Mas chegaram a denunciar, uma pessoa denunciou, né? E aí os policiais veio, mas aí chamou ele, conversou um pouquinho, foi embora. E aí pronto. Aí veio a dona da casa, falou, né, que queria a casa e tudo, mas com a criança, né? Com a criancinha, o bebê. E aí esse bebê chorava também, chorava, chorava, chorava. E aí pronto, passou, né? A gente viu, esse policial foi embora tudo. Passou uns dias, aí a dona da casa veio, né? Passou meses. A dona da casa veio. A gente não via ela, assim, não via. Eu ainda peguei depois ainda peguei como é? Umas roupinha, né, para o bebê. E aí coloquei, bati, 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 não abriu. Aí eu peguei, coloquei na maçaneta da porta, né, pendurei e deixei lá o saco. E depois eu passei e vi estendido, então é sinal que estava vestindo. E aí, queridos, como é que diz? A dona da casa veio, né, porque ele não estava pagando o aluguel, porque o usuário, né, o inimigo usa para escravizar. E aí veio de uma cidade, de outro estado. Não é do que eu morava, mas é de outro. E ali, queridos, quem disse venha, caiu fora, deixou ele. O que pegava era para fazer, né, o que o inimigo gosta. E quando a dona da casa entra na casa, consegue, bateu, bateu até ela abrir. A menina já estava, como é que diz? Muito desnutrida, desnutrida, né? Muito defiando. E o bebê. Aí a dona da casa pegou, viu, já não estava pagando, meses sem pagar, né? Nada, luz, água, gás, nada, nada, nada. Até o coisas que foi a dona que deu, o gás, com a garrafa e tudo, que emprestou, né?
Aí aconteceu o quê? A dona pegou, queridos, por ela e levou para casa dela, a dona daqui que eu moro. Fez essa grande caridade, porque eu bato palmas para ela e tiro o chapéu. Ela é evangélica também. Aí pegou, levou a menina para lá e o bebê. E fez o quê? Pediu uma pessoa, tirou a passagem de avião. E foi cara. Pensa que foi cara para esse lugar que ela veio. Foi cara. No momento, de repente, passagens, né, para viajar é muito caro. E aí ele descobriu, foi lá e tudo, mas aí Deus abençoou que ela conseguiu botar a menina. A menina, se tiver pesando, é uns 35 quilos. Se tiver pesando, queridos. E o bebê também fora do peso, muito, muito, muito mesmo. Acho que ele não deixava a menina pedir nada a ninguém. E ela ia morrer ali, mas o bebê, porque não abria porta para ninguém. Mas Jesus é bom, né? E conseguiu pegar ela e mandar para a família dela de volta. E que Deus abençoe, que ilumine a mente dela para ela ver com quem ela vai se envolver, né? Ou o inimigo coisar ela voltar de novo e sofrer, porque ela agradeça a Deus que tem muita gente, queridos, que vem para aqui, para outros lugares também, e aí não tem como, porque o aluguel está mais caro praticamente do que o salário, de muito salário, né? De quem ganha pouco. Porque quem ganha acima de 5 mil pode alugar um canto, mesmo assim. Outro dia uma pessoa estava conversando comigo, que chegou uma pessoa de outro estado, e ele ganhava mais de 5 mil, acho que soldador. Ele disse, quem vai ficar aqui só ficou um mês. Se mandou. Disse, não dá não, eu não vou dar metade do coisa para coisa que está muito alto, muito alto. Mas mesmo assim, eu parabenizo a dona que fez isso sabendo, né, que quem vai pagar é os outros, né, os que vai entrar, que vai pagar. Mas Deus é bom e não permitiu que a menina sofresse mais, né, sofresse mais. Porque tem muita gente que vem quando chega aqui, muito já é viciado, e aí não se controla, não pede força a Deus para largar, porque é um vício diabólico mesmo, que só Deus mesmo, só quem tem parente, quem tem filhos sabe o que é, mas Deus é bom, né, queridos? Então, essa era a história que eu queria contar para vocês, real, de muitos que tá fora e vem, mas vem desprevenido, vem sem um dinheirinho, porque se der errado, volta para sua terra, porque se for para morrer de fome, vai para sua terra porque pelo menos planta um aipim, que é macaxeira, né? Planta uma batata, come e não é na terra dos outros, porque terra dos outros é difícil. Mas o Senhor Jesus usou esse anjo, que foi a dona da casa, a dona daqui, e reuniu e todo mundo cooperou um pouco e mandou ela de volta para a cidade dela, porque é difícil. É difícil, ela quase perde, a família só ia receber a notícia. Mas Jesus é bom, né? Então que a gente, queridos, possa confiar no Senhor Jesus, né? E lembrar que a gente tem valor, que a gente tem valor. Essa menina, eu creio que ela estava só, ela não tinha mais coisa, porque ela não pedia a ninguém, ela não conhece ninguém. Só ficava na certa, ele ameaçava também, poderia ser isso. Ele ameaçava, ela não pedia nada a ninguém. Ninguém sabia o que ela estava passando, porque só vivia trancada. Então, Deus é bom e tem muitos passando por isso. A gente assiste jornal, é pessoas que é sequestrada, que é anos, né? É feito refém. Ela estava tipo refém, nas mãos do próprio marido, né? Só Deus mesmo. Então que Deus continue abençoando a dona da casa que tomou iniciativa, né? E aí com ajudas ela conseguiu mandar ela de volta e que Deus também abençoe cada um de vocês, né, que parou para assistir o vídeo. Muito obrigada. Aproveita, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e saiba que você tem valor, né? Quando a gente acha que ninguém nos dá valor, o Senhor Jesus, ó, Ele prepara um anjo para nos ajudar.
porque Ele é fiel. Então, Jesus te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus, porque a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.